Deixa eu trazer uma informação adicional, a gente segue falando sobre Tarcísio de Freitas, porque ele comentou sobre o impacto que a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros pode ter em São Paulo, aqui no estado. Ele reconheceu que a medida naturalmente terá uma consequência negativa para os estados com produção industrial como São Paulo e defendeu que se abra uma mesa de negociação para tentar reverter essa taxação até agosto, quando a oneração ao Brasil poderá ser aplicada, né? A vigência está prevista para o dia 1º de agosto. Quero chamar o Dávila, porque eu tenho lido muito a respeito, Dávila, dessas lideranças que falam em negociação para reverter essa taxação. Mas de que maneira seria feita essa negociação quando a gente olha para os estados? Os estados aguardam, então, o posicionamento do governo brasileiro, por meio, sei lá, Ministério das Relações Exteriores, a nossa diplomacia entra em campo para negociar e tentar reverter, ou é possível também uma negociação paralela diretamente dos estados com o governo norte-americano, hein, Dávila? Vai ter que ser uma negociação dos estados em parceria com outras entidades e com o governo americano diretamente. E aí vai ter que envolver o governo federal ou o mecanismo, o Ministério da Indústria, Comércio, Agricultura, alguém vai ter que entrar aí para discutir. Mas, por exemplo, em São Paulo é um dos maiores produtores de laranja do Brasil, então afeta muito, sim. Como é que não afeta? Afeta demais. O Brasil, se deixar de exportar laranja para os Estados Unidos, vai impactar a conta aqui, sim. Então, é óbvio que os governos estaduais têm que fazer força junto com os parlamentares. É isso que eu chamo, é o time do bom senso. Essa turma fala, opa, vamos resolver isso aqui, porque isso aqui vai ter enorme impacto na economia regional, né? E nos seus produtores. Então, é óbvio que tem que fazer. E isso é bom, Canhato. É o jeito de desanuviar esse debate político-ideológico que vai levar o Brasil para um lugar que nós não queremos ir de jeito nenhum. Aí é um jogo de perde-perde, e não é isso que nós queremos. Então, a pressão dos governos estaduais, a pressão setorial, a pressão dos parlamentares que pedem equilíbrio são fundamentais para que nós possamos ter uma negociação objetiva que salve setores importantes. Nós estamos falando de 4 setores, né, Canhato? Nós estamos falando aqui praticamente de minério, alumínio, tem petróleo e o agronegócio. Então, são 4 setores que precisam ter uma atenção especial e certamente eles estão mobilizando governadores, parlamentares, associações de classe para que tenhamos uma negociação objetiva. Não dá para ficar esperando o posicionamento do Executivo Federal, Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, né, Beraldo? É preciso que os estados tomem a frente, busquem defender os interesses dos setores principais da economia desses estados para tentar reverter essa situação. Você acha que talvez esse seja o caminho, Beraldo? Neto, eu não tenho dúvida de que o Estado tem um papel importante nessa negociação com os Estados Unidos. Até porque essas negociações, ninguém vai ficar de braço cruzado esperando o governo brasileiro resolver dar um tempo nessa manifestação politiqueira para tratar de fato como o assunto precisa ser tratado. Então as empresas, através das suas associações de classe, os seus próprios clientes nos Estados Unidos. Então, o Dávila citou aqui o suco de laranja. Há empresas imensas nos Estados Unidos que compram suco de laranja brasileiro e essas empresas têm conexões no ambiente político norte-americano. E é do interesse delas construir caminhos ali para resolver, neste caso, uma redução ou impedir que haja essa tarifa aplicada ao suco de laranja. Então, isso tudo vai sendo construído com todos os atores, até para que o papel do governo federal ele seja reduzido. O governo federal não tem como agir no sentido de, por acaso, havendo um acordo, por exemplo, com a Embraer, que está no estado de São Paulo, ou a empresa VEG, que está em Santa Catarina, se eles fazem um acordo direto com o governo norte-americano, o governo brasileiro não vai dizer assim, não, só para vocês não pode, então eu vou impedir que você se beneficie desse acordo. Aí o governo brasileiro, o governo federal, não tem nada o que apitar nisso. Portanto, cada um vai buscar os caminhos, os meios que tem para poder fazer essa interlocução com o governo norte-americano. E o governo brasileiro vai ficar nessa aí de querer consolidar uma narrativa que o ajude
nas eleições de 2026, o que é vergonhoso, mas infelizmente é a realidade. Agora tem um outro aspecto que a gente até destacou no início do programa, só que nós não nos aprofundamos, Dávila, que é a possibilidade do governo brasileiro judicializar, levar a questão, recorrer à Organização Mundial do Comércio. Ainda que muitos entendam que, sei lá, a organização poderia fazer uma arbitragem nesse sentido, é muito mais uma avaliação política do que jurídica, né, Dávila? Quais são as ferramentas que a OMC tem para impedir que um país acabe impondo uma taxa sobre outro? Nós já sabemos, a OMC está totalmente desacreditada hoje, principalmente porque os Estados Unidos ignorarão qualquer decisão tomada pela OMC. Esse é o problema, esse unilateralismo de Donald Trump. Se a OMC tivesse algum poder, Donald Trump não estaria fazendo essa guerra tarifária que ele começou a fazer desde o primeiro dia do governo, porque tudo que ele está fazendo é contra as regras da OMC. Então, assim, não adianta recorrer a alguma coisa que está sendo violada constantemente, desde janeiro, e a OMC não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, assim, pode recorrer ao OMC, é apenas uma atitude protocolar de reagir a isso, que não vai dar em nada. Enquanto isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aturar 50% de tarifa? Porque é o que vai acontecer. Você vai recorrer. Bom, mas e aí? E o que nós vamos fazer? Nós vamos agora, é isso mesmo? 50% de tarifa aos produtos brasileiros? Essa é a nova realidade? Nós vamos ter que conviver com isso? É óbvio que não. Então, nós não podemos esperar alguma reação eficaz, pontual, objetiva e pragmática do governo federal. Então, o que precisa fazer é isso, é unir as associações de classe, empresários, governos estaduais, gente que negocia, que sabe exatamente onde é que está pegando, e aí sim entrar e negociar. Ou seja, o governo federal tem que ir a reboque, ele não entende da realidade de quem lá, como bem disse o Beraldo, quem está lá na VEC, quem está lá produzindo caixa de laranja, ele quer saber se ele vai embarcar caixa de laranja até agosto ou não, como é que vai ser a vida dele. Então é óbvio que o senso de urgência para quem está com essa espada no pescoço é imediato. Agora, para um burocrata que não tem nada a perder, né? Se demorar uma semana, 15 dias, 20 dias, para ele está na mesma. Não, então não dá. Então, assim, nós precisamos ter hoje uma visão pragmática, senso de urgência e reunir essa turma do bom senso para começar a agir. Nós temos tempo ainda, nós temos até o dia 1º de agosto. Então, vamos parar de perder tempo com esta disputa de narrativa descabida e focar nos reais problemas e o que nós podemos propor. Porque no fundo você vai negociar, você tem que saber o que você vai propor. Então é hora do bom senso prevalecer sobre essa guerra de retórica que vai levar o Brasil a uma situação dramática. Ou seja, a partir de 1º de agosto teremos 50% de tarifa se nós fracassarmos nas nossas negociações. Dávila fala em guerra de narrativas, né, guerra de retóricas, mas, Beraldo, o presidente brasileiro tem focado muito, né, no discurso de soberania. Inclusive, ele colocou no comunicado de ontem que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não vai aceitar ser tutelado por ninguém. E aí tem uma informação, inclusive de bastidores, que o presidente da República e seus assessores avaliam a possibilidade de ele fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para rebater ponto a ponto o presidente dos Estados Unidos. Queria que você trouxesse a sua percepção sobre o que deve e o que não deve fazer o presidente brasileiro se ele quiser responder ao presidente norte-americano. Porque ontem nós destacamos aqui a manifestação de um ministro de governo que tratava do governo norte-americano e a figura de Donald Trump como sendo um expoente da extrema-direita. Se começar por aí, tá errado, né? Poderemos ver um tiro no pé em breve. Neto, o presidente da República é especialista em fazer o que não deve. Então temos que lidar com essa realidade. Porque, ao mesmo tempo que fica aí todo indignado porque Donald Trump escreveu uma carta dizendo que Jair Bolsonaro está sendo perseguido e que a justiça, o judiciário brasileiro alimenta a falta da liberdade de expressão e etc., ele esteve semana passada
Não foi no ano passado, não foi há 5 anos, foi semana passada. Ele foi à Argentina visitar uma presa por corrupção. Esta presa por corrupção, chamada Cristina Kirchner, foi lá, recebeu o presidente brasileiro, que posou para foto pedindo para liberdade para Cristina Kirchner. Ora, o judiciário argentino não merece ser respeitado? Há, por parte do presidente brasileiro, alguma suspeita em relação ao judiciário argentino, que tomou decisões ilegais, impróprias, em relação a uma investigação feita e que comprovou, constatou que houve ato de corrupção por parte da ex-presidente, ex-primeira vice-presidente da Argentina? Não. Mas ele deu de ombros para isso. Quando houve a fuga da ex-primeira-dama da Colômbia, que veio no avião da FAB para o Brasil, condenada por corrupção, por uma corte de um país soberano, contou com a ajuda do governo brasileiro para fugir das garras da justiça e pagar pelo crime que cometeu. Está vivendo a Dolce Vita no Brasil, graças ao presidente brasileiro e à estrutura do Estado brasileiro. Ora, é esse presidente que vai levantar a voz para dizer que os Estados Unidos, o presidente Trump, estão ali ameaçando a soberania brasileira? Imagina, Caniato. Isso é uma balela, isso é uma conversa fiada. Isso é um desrespeito à inteligência da população brasileira. Vai fazer agora discursinho na televisão, por quê? Porque ele quer garantir que consegue passar com o maior alcance possível esse discurso, essa narrativa de que ele está defendendo o interesse brasileiro e que Donald Trump está querendo avançar sobre a nossa soberania. Papo furado, papo furado. Está simplesmente reforçando as suas ações com vistas às eleições do ano que vem. E não está agindo da forma adequada, da forma que caberia a um estadista, coisa que não temos, para resolver um imbróglio muito sério que se cria a partir dessas tarifas norte-americanas. Pois é, a gente vai aguardar exatamente qual será o posicionamento dos estados, principalmente aqueles que entendem que de alguma maneira serão impactados com essa taxação de 50%, caso ela entre em vigor a partir de 1º de agosto. Agora, ontem Dávila, o Beraldo e também o Mota falavam e projetaram sobre a relação do Brasil com outros países, caso essa taxação de fato entre em vigor.